Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 3 de setembro, celebramos o 22º domingo do tempo comum. Que possamos alimentar nesse dia o nosso coração com as alegrias e virtudes do nosso Deus. No evangelho desse domingo, Jesus afirma aos seus discípulos a necessidade de ele se sacrificar na cruz por nós. Aquele que renuncia a si mesmo e toma a sua cruz é quem verdadeiramente segue Cristo. Nosso Senhor nos ensina que quem perder a sua vida por conta dele, na realidade irá encontrá-la, pois só aquele que é a vida pode nos ensinar a vivê-la em plenitude. Se você deseja buscar a cruz redentora, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a vida nova de Cristo a um coração em meio à morte. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho de hoje é um chamado de Jesus àqueles que querem começar a segui-lo. Uma pessoa desavisada, ouvindo esse trechinho do Evangelho, poderia imaginar que ele fala a respeito de coisas para pessoas que já estão maduras na fé, que já estão fazendo um longo caminho com o Senhor. Talvez alguém que fosse bom de propaganda dissesse antes da missa começar: Padre, vê se não dá um jeito de trocar essa passagem de hoje, que ela não vai fazer muito sucesso não. Vê se tem alguma outra que fala de alguma coisa mais legal. Essa passagem de hoje ela é meio pesadona. Mas se você prestou atenção na leitura, você ouviu o Senhor Jesus dizer: essas coisas são para quem deseja começar a segui-lo. Jesus não é definitivamente bom de propaganda. Jesus não nos engana com coisas que são irreais. Não há nada de irreal no Evangelho. E nesse trechinho de hoje, o Senhor diz para cada um de nós: se você quer começar ou recomeçar a me seguir,
O caminho é esse. Renuncie a si mesmo. Abra mão de você próprio. Ajeite sua cruz nos ombros e venha comigo. Bom, para a gente entender bem o que Jesus quer dizer, a gente volta para o início do Evangelho. Jesus estava conversando com os seus discípulos, porque tinha chegado a hora de ele ir para Jerusalém. E Jesus sabia que esperava por ele em Jerusalém. Jesus sabia que viria rejeição, Jesus sabia que viria incompreensão, Jesus sabia do tamanho da pressão a qual ele seria exposto, Jesus sabia que seria traído, negado e por fim morto, e ressuscitaria. Por isso Jesus queria que os seus discípulos fizessem esse caminho com ele, bem conscientes de tudo que vinha pela frente. Então, ao iniciar a viagem, ele diz: olhem, lá em Jerusalém, eu vou ser rejeitado, eu vou sofrer muito, eu vou morrer na cruz, no terceiro dia vou ressuscitar. Esse pedaço os discípulos já nem estavam mais ouvindo, porque quando Jesus começou a dizer: vou ser rejeitado, vou sofrer, essas coisas os discípulos entendiam bem, eles já foram ficando assustados. Quando Jesus chegou na parte do vou ressuscitar, que era uma coisa que eles não sabiam o que queria muito dizer, eles já nem estavam mais entendendo a conversa. Como acontece com a gente, né? Deus faz coisas na nossa vida, Deus nos mostra caminhos, e a gente sabe que lá adiante, Deus é fiel, há algo bom de Deus para a gente, mas quando no meio do caminho tem cruz e tem prova, a gente se perde de uma tal maneira que, nossa mãe, dá um nó aqui dentro, dá um bolo aqui dentro. Foi o que aconteceu com os apóstolos. São Pedro, sempre ele, ouvindo Jesus falar essas coisas, pega Jesus pela mão e tira Jesus da roda da conversa, e preocupado com Jesus, Pedro queria preservar Jesus, Pedro queria salvar Jesus. Tem tudo para dar errado isso, né? Pedro então diz: Senhor, Deus me livre que aconteça uma coisa dessa contigo. Deus não permita, não vai ser assim não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Irmãos, como às vezes a gente acha que os nossos planos são melhores que os de Deus, né? E há momentos em que parece que a gente imagina que a gente é que vai salvar tudo. A gente vai colocar Deus a salvo de problemas, porque a gente sabe como tem que ser, a gente sabe como fazer. Não, Deus me livre, mas Jesus então dá um chega para lá em São Pedro, monumental. Afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. És uma pedra de tropeço para mim. São Pedro deve ter levado um susto e deve ter sido chacoalhado por dentro. Você não pensa do jeito de Deus, você pensa do jeito dos homens. Irmãos, quantas vezes Jesus poderia ter dito a mesma coisa para a gente? Tu não pensas do jeito de Deus, mas do jeito dos homens. E sabe de uma coisa? Existem momentos na nossa vida em que veio sofrimento sobre sofrimento, justamente porque a gente não conseguiu olhar para a vida, para os problemas, para as dores que a gente estava vivendo do jeito de Deus. Mas a gente estava olhando, vendo tudo do jeito da gente. E do jeito da gente, a gente se amargura, a descrença cresce, o desânimo toma conta. Quantas vezes de um problema a gente faz dois?
porque a gente não olha para a vida com olhos de fé, do jeito de Deus, mas a gente olha do jeito dos homens. Ah, desse jeito não pode ser, eu não admito isso, não, comigo não vai ser assim não, sei lá. Hoje, será que na minha vida ou na sua vida, tem algo que está custando excessivamente? Não porque é mais ou menos difícil, as coisas são do jeito que são, e muitas delas são muito sofridas. Mas será que tem algo custando demais? Porque além da cruz, além da prova, a gente está vendo as coisas do jeito dos homens e não do jeito de Deus. A gente está esperando o pior, a gente está se sentindo perdendo, a gente sei lá. Há coisas na nossa vida que hoje talvez fossem mais serenas, se simplesmente nós as olhássemos com fé, do jeito de Deus. Repito, o Evangelho não traz irrealidades para a gente. Não quer dizer que olhar para a vida com olhos de fé faça as coisas ficarem cor-de-rosa. Mas, de repente, a gente começa a ver portas que a gente não via, a gente começa a ver que Deus está remexendo a gente, e muita coisa na gente está vindo à tona e está sendo trabalhada justamente na hora da prova e da cruz. Eu e você precisamos pensar as coisas do jeito de Deus. A segunda leitura que a gente ouviu hoje é um trechinho da carta de São Paulo aos Romanos, na qual ele diz assim: irmãos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir, encontrar no meio do bololô da vida a vontade de Deus, o que o Senhor pede de vocês, o sim que Ele espera de vocês. Irmãos, a gente vive num tempo, e eu acho que todos nós temos isso bem claro, em que há muita enfermidade, há muito adoecimento na mente. O pessoal está pirando na batatinha, né? E não é apenas por pressão, porque a vida é agitada, ou porque a vida cobra muito da gente. É porque talvez, além da pressão da vida, é porque talvez a gente esteja vendo as coisas do jeito dos homens e não do jeito de Deus. E aí a nossa mente começa a ser minada por tantas coisas que fazem mal para ela. Renovai a vossa mente, o vosso modo de pensar, é o que São Paulo diz. E quando é que eu renovo a minha mente? Ah, quando eu faço terapia e me torno uma pessoa resolvida. Não, olha, tem vezes que precisa da terapia, vai fazer. Abrindo parênteses, eu não sou psicólogo. Fechando parênteses, vai fazer a terapia, vai. Às vezes precisa. Mas não imagine que um dia algum de nós fica resolvido. Gente, o mundo das pessoas resolvidas ainda não chegou. A gente, no máximo, na melhor das hipóteses, vai aprendendo a lidar justamente com aquilo que não está resolvido. O que muda, o que renova o nosso modo de pensar, é quando a gente direciona a nossa mente para a vontade de Deus. Eu sei, apesar de tudo que está me acontecendo, que Deus tem um propósito para a minha vida. E eu quero, no meio de tudo isso que está acontecendo, discernir. O que quer dizer discernir? Separar o bololô para encontrar o propósito dele para mim. E eu quero, porque essa é a única maneira de viver os propósitos de Deus, eu quero dar o meu sim para Ele, no meio de tudo isso que eu estou vivendo. Quando eu direciono a minha mente para essas coisas,
ou seja, para a vontade de Deus, aí a minha mente começa a funcionar de outro jeito. Eu de repente percebo que até as coisas que foram complicadas na minha vida, que deram errado, que fogem completamente à minha escolha, a família onde eu nasci, ninguém perguntou, né? Um dia desse meu Deus, o povo fala cada coisa. Estava vendo uma moça que eu acho, ela é uma moça, uma artista, eu acho ela tão inteligente, me decepcionei. Ela falando, não, porque quando ela foi se tornar mãe, que foi um momento muito importante da vida dela, não, porque, então a gente decide se tornar mãe, tá, a gente decide, tá bom. E aí isso muda, e aí, de repente, lá em cima, ela falou, no astral, alguém também decide, eu quero uma mãe. Eu falei, pronto, aí já viajou, né? E aí escolhe, eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta que não funciona desse jeito. Porque ia ter mãe com muito filho, ia ter mãe sem filho, né? Porque não é assim que rola. Existem coisas que não estão no nosso controle, e a gente tem que ficar de boa com isso, acreditando que até naquilo que foge ao meu controle, Deus tem propósitos para mim. Não é uma casa, um carro, um trabalho, é para mim. Ele quer me moldar, me fazer a pessoa que Ele sonhou que eu fosse, em comunhão com Ele, uma pessoa com vida em abundância. Só que num mundo e com uma natureza como a nossa, chegada no pecado, para que Deus possa fazer de nós tudo o que Ele quer, Ele tem que incluir uma dose de cruz. Ele tem que ajudar a gente a dizer não para a gente mesmo. E a gente tem que acreditar que isso vale a pena. Que isso vale a pena. Você já imaginou o que a gente seria sem as horas de cruz que a vida já trouxe para a gente? Como a gente seria intragável. Já imaginou? Quando a gente é jovenzinho, a gente acha que conserta o mundo, né? A gente acha que vai ser melhor. Eu não vou fazer o que meu pai ou minha mãe fizeram. Eu nunca vou fazer isso. Aguarde. E aí a vida se encarrega de mostrar para a gente que a gente é feito da mesma matéria-prima que todo mundo. E a gente cai, e a gente erra, e a gente se machuca, e a gente machuca os outros. Isso tudo é cruz. E a gente aprende, e a bola baixa. Sem esses momentos, o que seria da gente, hein? Nosso orgulho, a gente estaria voando lá em cima. Irmãos, crer nos propósitos de Deus, acreditar que o que Ele quer para nós é bom, é agradável, é perfeito aos olhos dEle, e que, portanto, não vai nos fazer mal, a gente pode confiar nele. É ter paciência para se deixar moldar por Deus, como o barro é moldado pelas mãos do oleiro, do artista. A gente tem que acreditar nas mãos daquele que está moldando a gente. Tudo isso é parte desse trabalho do qual Jesus está falando para a gente hoje. Segui-lo significa renunciar a si mesmo, abrir mão de si mesmo, deixar que Deus nos molde da maneira que Ele considera a melhor, abraçar a cruz, ajeitá-la nos ombros. Tudo isso é esse caminho de seguir Jesus e esse caminho de renovar a mente, aprendendo a perseguir, a buscar a vontade de Deus, o sim que Deus espera da gente em cada circunstância da nossa vida. Quando a gente está passando por prova, por dor, por cruz, talvez a gente se sinta tão machucado, magoado, com a nossa mente pensando as coisas do jeito dos homens, a gente pode se sentir traído por Deus, pela vida, pelos outros, e se colocar numa atitude de
autopiedade que impede a gente de perceber que também na cruz o Pai quer conduzir a gente. Mas para que Ele possa nos conduzir, a gente tem que continuar dizendo o nosso sim para Ele. Também na cruz Deus espera o meu e o seu sim. Quando Ele tem da gente um sim na cruz, isso significa ajeitá-la nos ombros e caminhar com Ele. Quando a gente está na cruz e a gente não entende que tem um sim para dar a Deus, a gente tem pena da gente, a gente começa a se debater debaixo da cruz, a gente começa a amargar debaixo da cruz, e essa cruz, a gente bem sabe disso, é sofrimento sobre sofrimento, ela se torna mais pesada, mais difícil. Ou então quando a gente se sente vitimado pela vida, traído pela vida, por Deus, a gente começa a machucar as pessoas ao nosso lado com a nossa cruz. Acontece, né? A minha cruz é essa, e cada uma tem um nome. Mas como eu não entendi que o Senhor espera um sim do meu coração, também debaixo do peso dessa cruz, como eu não estou pensando as coisas do jeito de Deus, portanto, eu não estou acreditando que tem um propósito de Deus que vai além dessa cruz, e essa cruz não impede Deus de ser Deus na minha vida, Ele vai me conduzir. Como eu estou vendo as coisas do jeito dos homens, a minha cruz começa a ficar muito pesada e eu começo a bater com ela em quem está do meu lado. Eu vou amargo e vou amargando quem está perto de mim. O meu sofrimento me faz ferir as pessoas que carregam as cruzes delas ao meu lado também. Mas não é assim que um cristão anda nessa terra. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, aprenda a deixar a cada dia um pouco do seu eu no caminho, abrace a sua cruz, não arraste a sua cruz, abrace a sua cruz, não use a sua cruz como arma para machucar os outros e me siga. A segunda leitura também disse hoje, irmãos, vivei como um sacrifício, ou então, sede um sacrifício vivo, agradável a Deus. Eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo assim, entregue, oferte a sua vida a Deus cada dia, dizendo para Ele, Pai, está aqui, olha, como a gente diz em bom carioquês, é o que temos para hoje, mas eu vou viver isso com o melhor sim que eu puder dar ao Senhor. Eu vou viver isso confiando. E o meu sim para ti, Pai, está de pé, viu? Mesmo passando por tudo isso. Irmãos, quando a gente transforma a nossa cruz de cada dia num altar, onde a gente se confia a Deus, onde a gente se entrega a Deus, a cruz deixa de ser o lugar da amargura e às vezes se torna o lugar dos nossos maiores encontros com Deus. Quando ao invés de transformar a cruz num altar, a gente cobre a nossa cruz de pragas, de revolta, de rancores, de cobranças, de sentimentos de autopiedade, a cruz se torna insuportável. Hoje, cada um de nós aqui tem a sua cruz a ser carregada. Talvez essa cruz a gente não tenha programado, porque a maior parte das vezes em que a gente tem que dar o nosso sim a Deus, em meio a provações, é porque as coisas estão saindo diferente do que a gente tinha planejado. E aí a gente se assusta como Pedro se assustou. Senhor, não quero mais que seja assim. Senhor, Deus me livre, não pode ser assim não. Mas o que transforma tudo,
O que faz a gente carregar a cruz sem ser esmagado por ela, é que a gente transforme essa cruz, que a gente não planejou, que a gente não pediu, que a gente não quis, transforme ela num altar. Senhor, quando essa cruz passar, eu vou estar mais nas tuas mãos do que antes dela chegar. Quando essa cruz passar, eu vou ser mais teu do que antes. Quando essa cruz passar, eu vou ter o meu coração mais parecido com o teu do que eu tinha antes. Porque nessa cruz eu te dou o meu sim, e eu faço dessa cruz o meu altar de cada dia, onde eu aprendo contigo, onde eu sou transformado por ti, onde eu aprendo a confiar mais em ti. Essa é a escolha que a gente pode fazer. Talvez a gente não tenha escolhido a cruz que a gente tem, mas a gente pode escolher transformá-la num altar. A outra opção é passar a vida arrastando a cruz, se revoltando debaixo da cruz, machucando outros com a nossa própria cruz. Também é uma opção, mas possivelmente é sofrimento sobre sofrimento. E quando a cruz chega ao fim, o coração da gente está fechado, está na defensiva, e a gente está longe de Deus. Sua cruz não é para afastar você de Deus. Sua cruz tem que servir pelo menos para uma coisa: para levar você para mais pertinho dele, para que você experimente mais ainda a força dele na sua vida. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, abra mão de si mesmo, abra mão das suas manias, abra mão do seu orgulho, abra mão de querer ser o centro, abre mão disso, deixa que eu seja o centro. Tome sua cruz, mais do que com resignação. Resignação significa, não tem jeito, vamos lá. Transformá-lo em altar significa: Senhor, eu te entrego tudo isso. Senhor, eu sei que não é em vão. Senhor, eu sei que o Senhor está me ensinando, está remexendo aqui dentro, eu quero aprender. E me siga. Jesus falou isso para quem está começando ou recomeçando. Depois Jesus diz: o que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma? Olhe diferente, veja diferente. Irmãos, esse mundo ensina a gente a querer ganhá-lo, e ele sempre escapole um pouco das mãos da gente, cada vez que a gente pensa que está agarrando ele. E quantas pessoas estão perdendo a si próprias, imaginando que vão ganhar o mundo. Você tem um chamado de Deus para uma profissão, Deus abençoe sua profissão. Você tem um chamado de Deus para estar à frente de outras pessoas, Deus abençoe. Você tem um chamado de Deus para fazer a diferença num determinado lugar, que Deus te acompanhe ali. Mas não se engane de que você vai ganhar o mundo às custas da sua própria alma, abrindo mão daquilo que você sabe que de fato é importante, abrindo mão da sua comunhão com Deus. O mundo inteiro não valeria isso. Não abra mão da sua história com Deus. Isso é o que você tem de mais valioso na vida. Todo o resto não substitui isso. E todo o resto, quando você pensa que está chegando lá, escapole das mãos de novo. Sabe, é como uma bolinha que quando você vai pegar, ela pula mais para frente. Então você chegou lá, não cheguei não, agora tem que chegar lá. E isso não acaba nunca, sabe? É uma coisa que botam na cabeça da gente, muito doida. Você nunca chegou lá, ou seja, você nunca está inteiro no lugar onde você está. E esse lá, onde dizem que a gente tem que chegar, você tem que chegar lá, não chega nunca. Você tem que estar inteiro no lugar onde você está.
E você só pode chegar num lugar diferente, talvez melhor, se você primeiro estiver inteiro aqui. E estar inteiro aqui significa não abrir mão da sua própria alma, da sua vida com Deus, daquilo que mantém você de pé por dentro, seu fundamento. Não abra mão disso. É isso que garante que você possa até chegar num lugar melhor. Mas para chegar lá, primeiro você tem que estar inteiro aqui. Quantas pessoas se enganam, não estando inteiras hoje, imaginando que lá sim é que elas vão conseguir. Meu irmão, esteja inteiro onde você está hoje, seja onde for. E amanhã pode ser que você encontre um lugar melhor, mas é preciso aqui dentro estar nas mãos de Deus, estar vivendo algo com Deus. Caso contrário, a gente está aos pedaços aqui, e depois vai estar aos pedaços lá, e depois lá, e depois lá, e isso não muda. Jesus alerta a gente, para que a gente não deixe pelo caminho o que de fato é importante. A história que Deus está construindo com a gente aqui dentro. A gente pode deixar e deve deixar pelo caminho a gente mesmo, o nosso eu, renuncia a si mesmo. Pode deixar pelo caminho. Vai deixando Deus quebrar os pedaços, não tem problema. Mas a história que você está vivendo com Ele aqui, o que você está aprendendo com Ele, a pessoa na qual Ele está te transformando, isso não abra mão por nada nesse mundo. Irmãos, é assim que começa um discípulo de Jesus. Isso que Jesus falou para a gente hoje, não é para santos que estão em algum eremitério lá no alto do Tibete, sei lá, isso aí deve ser para gente que está muito. Não. Jesus disse: se você quer me seguir, esse é o começo do papo, é o começo da história. Jesus não disse: se você quiser vir à missa domingo, não, a missa domingo você pode vir sem compromisso nenhum com nada disso, combinado? Zero problema. Eu espero que em algum momento essas coisas venham à tona e que a preocupação seja tornar-se discípulo de Jesus, andar com Ele, porque esse é o chamado que Ele tem para nós. Isso tem a ver com a vida da gente, isso tem a ver com a vida que vai durar para sempre, que a gente carrega dentro da gente, e isso tem a ver com as nossas escolhas para o dia de hoje. Nossa vida caminha no ritmo das nossas escolhas. Como é que você hoje escolhe levar a sua cruz? Talvez você não tenha escolhido esta, mas ela está aí. Você pode transformá-la num altar ou num tonel de vinagre. Escolha transformá-la num altar. Faça da sua cruz o motivo da sua entrega maior de cada dia. Deixe que a sua cruz leve você para mais perto do Senhor. E você vai ver quando essa cruz passar, porque ela passa, que valeu a pena e não foi em vão. Deus também forja os filhos dele através da cruz. Se você confia no Pai que você tem no céu e nos propósitos dele para a sua vida, você vai ver que ele é fiel, ele não vai falhar, e no fim, valeu muito a pena para a gente se tornar tudo aquilo que o Senhor sonhou para a gente.